Isaías 43, verso 18, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Olha o que Deus está dizendo aí para o povo de Israel. O que Ele está dizendo para cada um de nós. E diretamente para aquele povo. Não vos lembreis das coisas passadas. Queridos, a pergunta que vem na nossa mente quando a gente lê esse verso é: que coisas Deus estava pedindo para o povo não se lembrar? Que coisas que Deus estava dizendo assim, não fiquem fixados nas memórias do passado, não se lembre dessas coisas. Queridos, se fosse Deus dizendo assim, por gentileza, não se lembrem quando vocês foram para o cativeiro e os seus filhos passaram fome e vocês passaram fome. Não se lembre quando vocês tiveram que cozinhar os seus próprios filhos para comer. Não se lembre desses momentos que vocês sofreram com dificuldades, lutas, cativeiro, mortes, perseguições. Se fosse isso que Deus estivesse dizendo, vocês concordam que todos nós essa noite iríamos concordar com Deus? Iríamos bater palmas para Deus e dizer assim: tá certo, Deus, o Senhor está completo de razão. Não vamos querer nos lembrar dessas coisas ruins do passado. Não vamos querer ficar nos lembrando desses momentos que nós passamos de dificuldades, lutas, nesses momentos que nós passamos fome, que fomos cativos. Só que, quando você lê o verso 16 e o 17, você percebe o que Deus está dizendo para o povo de Israel esquecer. Olhem aí, o verso 16 e o 17. Assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho aonde? No mar, e nas águas impetuosas uma vereda, que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. De que Deus está falando aqui, queridos? Deus está falando do êxodo. Queridos, o êxodo é um dos 7 grandes atos de Deus na história. O primeiro grande ato de Deus na história, a criação. O segundo, o dilúvio. Depois o êxodo. Depois o retorno do cativeiro babilônico. Depois a encarnação. Depois a instituição da igreja primitiva cristã. E finalmente o 7º e último, a segunda vinda de Cristo Jesus. Ou seja, a volta de Jesus. Deus está dizendo assim, eu quero que vocês não fiquem se lembrando do êxodo. Queridos, como se esquecer de um dos 7 grandes atos da história? Você deve recordar um pouquinho esse momento. O povo de Deus, Israel, fora 430 anos escravos no Egito. Eles não suportavam mais e clamaram a Deus. E, queridos, Deus sempre ouve as nossas orações. É lógico que Deus tem 4 respostas. Às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala não, às vezes Ele fala espera e às vezes Ele fica em silêncio. Mas nesse caso aqui, quando o povo clamou a Deus, Deus disse: eu vou libertar vocês. Eu vou enviar Arão e vou enviar Moisés. E, queridos, Moisés se apresentou diante do faraó e diz: Deus me enviou para que eu pudesse levar o povo para celebrar uma festa ao Senhor. E, queridos, aqui vem o primeiro caso de ateísmo
porque Faraó disse assim: quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, não. E Faraó endureceu seu coração. Deus então teve que enviar uma primeira praga, transformou a água do rio Nilo em sangue. Depois ele enviou rãs, depois vieram piolhos, moscas, pestes nos animais, saraiva, gafanhotos, até chegar na 10ª praga, que foi a morte de todos os primogênitos. E queridos, só assim Faraó disse: Moisés, vá com esse povo, leve o gado, leve as crianças, os idosos, saiam todos. E eles saíram, queridos, vitoriosos. Só que depois de alguns dias, Faraó se arrependeu. Arrependeu-se e os seus conselheiros disseram: ó, todos agora irão nos atacar, porque nós fomos fracos, deixamos esse povo escravo sair. E queridos, Faraó juntou carros, cavaleiros e perseguiu o povo de Israel. Israel agora está diante do Mar Vermelho. De um lado montanhas e do outro também. E agora o povo diz: Moisés, o que nós vamos fazer? Moisés clama a Deus e Deus diz assim: Moisés, diga ao povo que marche. E o povo, quando começou a colocar os pés na água do Mar Vermelho, um caminho se abriu. E a Bíblia diz que o povo passou a pé enxuto. E agora veio Faraó, as águas se voltaram e eles morreram ali. Queridos, eu pergunto para vocês, foi algo extraordinário ou não? Foi algo fantástico, foi algo extraordinário demais. Ou seja, esse êxodo, essa travessia do Mar Vermelho, algo espetacular. Só que Deus está falando o que agora? Não vos lembreis das coisas passadas. Olha o que Deus está pedindo para esse povo. Não se lembrem do êxodo, não se lembre desse grande ato que eu fiz para vocês. E aí vem a minha tese. Por que Deus está pedindo isso então, queridos? Se fosse Deus pedindo para não se lembrar das coisas ruins, todos nós iríamos concordar, sim ou não? Todos nós iríamos bater palmas para Deus e dizer: Deus, o Senhor está corretíssimo, o Senhor está certo mesmo, não temos que nos lembrar das coisas ruins que nós passamos, mas Deus não está pedindo isso. Deus está pedindo: não fiquem se lembrando do êxodo. E por quê, queridos? Aí Deus vai explicar. Verso 19, verso 20 e o 21. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e os rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O que Deus está fazendo aqui, queridos? Deus está fazendo um chamado para fora das memórias das glórias do passado. Deus está fazendo para o povo dele um chamado para maiores vitórias. Deus, ele está falando assim, ó: o seu triunfo foi grande, mas o seu futuro será maior ainda. Só que o povo estava tão apegado ao passado que eles estavam tendo dificuldades de entender e de compreender o plano de Deus para a vida deles. Eles estavam tão presos ao passado que eles estavam dificultando a ação de Deus no que Deus queria fazer na vida deles. E queridos, não acontece isso hoje? Não tem muitas pessoas que ficam tão aprisionadas e presas ao passado,
que elas têm dificuldades de avançar para um futuro melhor e mais grandioso? Você conhece alguém assim, ou você, em algum momento também, fica ali no passado, mesmo que seja das glórias, não permitindo que Deus faça por você algo muito maior do que Ele quer fazer na sua vida? Deus fala com eles, não fiquem presos ao passado, para que o seu presente não seja comprometido, porque é um futuro ainda melhor para você. E Deus agora deixa claro para eles, dizendo assim, tem 3 coisas que eu quero fazer na vida de vocês. Ele fala assim: você não está percebendo essa luz aí? Você não está entendendo essa luz, uma coisa nova que eu estou fazendo? Deus está dizendo assim, eu quero que a luz de vocês brilhe mais e mais. Eu vou sustentar vocês com a minha graça, para que a luz de vocês brilhe mais e mais. Queridos, nessa noite nós somos gratos por todos os aniversariantes deste mês. Estamos aqui para celebrar o que Deus fez na sua vida. Aniversariantes ou não também, mas nós estamos aqui também para compreender que Deus, Ele nos ama, que Ele está cuidando da nossa vida e que Ele quer fazer uma coisa nova para cada um de nós. Ele quer nos sustentar com a sua graça de tal forma que a nossa luz possa brilhar mais e mais. Você que está aqui nessa noite, pode ser que o passado, com lutas, problemas, traumas, complexos, dores, talvez fracassos, você sonhou com alguma coisa, você tentou alguma coisa, você pensou alguma coisa, não conseguiu aquele emprego que você queria, aquele curso na faculdade que você queria, talvez aquele casamento que você queria, aquela moça que você queria, aquele jovem que você queria, o rapaz. Mas lembre-se, Deus está aqui nessa noite dizendo: eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. A sua luz vai brilhar mais e mais. E não é porque você tem luz em si, mas é por causa da minha graça. Queridos, se fosse eu que estivesse falando isso para você, você nem precisaria acreditar em mim não. Mas é a própria Bíblia que está dizendo: eu vou fazer uma nova coisa na sua vida. Você não está compreendendo isso? Você não está vendo isso não? A sua luz vai brilhar mais e mais por causa da minha graça. Mas Deus prometeu uma segunda coisa. Ele falou assim: os animais do campo irão me glorificar. Algumas traduções falam assim: os animais do campo irão me agradecer. Queridos, você já andou um lugar que não tinha água, mas no deserto? Já andou? Eu e Ludiano, nós estivemos no deserto do Saara. Queridos, a água, ela é fundamental. Aqui Deus está falando assim, os animais, eles vão me glorificar, agradecer pela água. O que Deus está falando é assim: eu vou prover para você proteção e também vou providenciar para todas as suas necessidades. Ele está dizendo assim: você vai ter livramento, mas você vai ter provisão para todas as suas necessidades. Queridos, todos nós temos pelo menos 5 problemas básicos, todo ser humano tem. Primeiro, problema na família. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos problema na família. Segundo, problema financeiro. Mesmo aqueles que são mais ricos, que têm mais dinheiro, ficam com medo de perder o seu dinheiro. Terceiro, sentimento de solidão.
Todos nós, em algum momento, mesmo rodeado de pessoas, nós temos sentimento de solidão. Quarto, temor do futuro. Todos nós, em algum momento, temos medo do futuro. Eu me lembro de um garotinho, 4 anos, o pai dele, pastor, estava fazendo um culto fúnebre, e ele chegou para o pai e falou assim: papai, o senhor não vai morrer não, né? E o pai disse: não, filho, eu não vou morrer não, mas por que você está perguntando isso? Papai, se o senhor morrer, quem vai cuidar de mim? Medo do futuro. E finalmente, depois que o pecado entrou nesse mundo, todos nós, em algum momento, temos sentimento de culpa. Deus está dizendo assim: eu vou satisfazer todas as suas necessidades, mesmo que você andar pelo deserto da vida, eu vou prover as suas necessidades. Querido, querida, quais são as suas necessidades nessa noite? O que você precisa que Deus faça por você? O Senhor Deus está aqui nessa noite. Ele olha para você e diz: minha filha, meu filho, eu vou satisfazer todas as suas necessidades, porque eu amo você. Mas aqui também está falando de presença. Deus está falando assim: eu estarei com você. Hebreus 13:5. Jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei. Queridos, uma nova luz, e eu vou estar com você. Você vai poder agradecer, porque eu vou estar com você. Aqui fala de gratidão. Se os animais podem agradecer, ainda mais o ser humano, que é racional, criado à imagem e semelhança de Deus. Dizem que a história mais antiga sobre gratidão, ela é contada por Apião. Apião, ele diz que ele testemunhou vários eventos na cidade de Roma. E um dos eventos foi Andrócles, escravo, fugitivo. Refugiou-se em uma grande caverna, mas lá tinha um leão. Só que esse leão estava gemendo de dor, porque tinha um grande espinho na sua pata. Andrócles então tirou aquele espinho. Apião conta que ele espremeu aquela pata, tirou o pus, colocou alguns esparadrapos ali. E, queridos, eles conviveram algum tempo juntos. Mas depois, Andrócles foi capturado. O seu senhor capturou e o condenou a ser jogado no Coliseu ali para enfrentar algumas feras. E, queridos, no dia exato, marcado, quando Andrócles foi levado, uma das feras era quem? O leão que ele havia ajudado. Diz que o imperador ficou tão impressionado que disse: soltem esse homem, ele está perdoado. Queridos, os animais agradecerão. Quanto mais nós, seres humanos, podemos louvar a Deus, agradecer o Senhor Deus. A terceira e última coisa que Deus está dizendo que Ele vai fazer, no verso 21, ao povo que eu fiz o quê? Que eu formei para celebrar o meu louvor. Deus está dizendo aqui duas coisas. Ele está dizendo assim: o povo que eu formei. Ele está dizendo assim: você me pertence. E, queridos, quantas vezes nós pertencemos a Deus? 3 vezes. Pertencemos a Deus pela criação, pertencemos a Deus pela redenção e pertencemos a Deus pela habitação. Deus está falando assim: você me pertence e você vai celebrar o meu louvor. Você vai poder celebrar a sua vida. Mas, queridos, que vida é essa que nós podemos celebrar?
os aniversariantes que estão completando mais um ano de vida, ou quem sabe completaram já esse mês, ou vão completar. Queridos, toda a nossa vida é uma vida que não é própria. Há uma escritora americana chamada Ellen White. Ela escreveu mais de 80 livros. Em um dos seus livros, Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 296, ela diz assim: em Cristo não existia vida emprestada, derivada. Ninguém poderia dizer, eu vou tomar a sua vida, porque nele havia vida própria. Mas ela continua dizendo assim, mas no ser humano, a vida, ela depende daquele que é o doador da vida, o Senhor Jesus. Então, quando nós celebramos hoje a vida, os aniversariantes, nós temos que nos lembrar de que fomos formados por Deus e que o nosso louvor está naquele que é o doador da vida. Portanto, nessa noite, eu queria convidar você a permitir que Deus te guie por um novo caminho e que a graça dele faça com que você brilhe mais e mais. Que você possa caminhar com gratidão, com a certeza de que Deus vai prover todas as suas necessidades, mas acima de tudo com uma convicção: Ele nunca te deixará, porque Ele ama você. E finalmente você celebrar em louvor o nome de Deus, agradecendo a Deus, não só pelo seu aniversário, não só pelo seu passado, agradecer pelo seu futuro, mas acima de tudo, agradecer pelo que Deus vai fazer por você. Por isso poderíamos dizer: Senhor, obrigado pelo hoje, mas obrigado pelo amanhã. Você gostaria de, nessa noite, dizer: Senhor Deus, que a Tua graça possa me sustentar, para que eu possa brilhar mais e mais. Senhor Deus, eu quero caminhar com gratidão, com a certeza de que o Senhor vai prover todas as minhas necessidades. E, Senhor, eu quero celebrar o Teu nome em louvor, porque o Senhor é doador da vida. Agradecê-lo pelo hoje, mas pelo amanhã. Você gostaria de dizer isso a Deus? Jorge, 7 anos de idade, morava só com a sua mãe, porque os seus pais eram divorciados. Mas umas férias o seu pai o buscou e disse: Jorge, você vai passar uma semana comigo de férias. O dia que Jorge chegou, o seu pai disse: Jorge, amanhã é o nosso primeiro dia de férias juntos. Eu vou levar você para tomar sorvete. Amanhã eu vou levar você para comer pipoca e para brincar lá no parque. Querido, Jorge foi para o seu quarto, deitou na cama, mas não conseguiu pegar no sono. Ele se levantou e bateu na porta do quarto do pai, e o pai perguntou: o que foi, Jorge? Pode deitar, Jorge. Amanhã eu chamo você. Jorge voltou para o seu quarto, fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Levantou-se novamente, bateu na porta do quarto do pai, e o pai disse: Jorge, o que foi? Pode voltar, amanhã eu chamo você. E Jorge voltou e deitou na cama, mas pela terceira vez se levantou. Foi até o quarto do seu pai, bateu na porta, e o pai perguntou: o que foi, Jorge? E Jorge disse assim: papai, eu só vim aqui para dizer obrigado pelo amanhã. Confiados em Deus, nessa noite, nós podemos dizer: Senhor Deus, obrigado pelo passado, obrigado pelo hoje, mas obrigado pelo amanhã. A Tua graça vai me fazer brilhar mais e mais. O Senhor vai me acompanhar e suprir todas as minhas necessidades.
e a minha vida vai ser um louvor que vai celebrar o seu nome. Você quer nessa noite dizer: Senhor Deus, eu quero confiar em Ti, para que a Tua graça me faça brilhar. Eu quero confiar em Ti, para que eu seja conduzido pelo Senhor todos os dias. E eu quero celebrar o Teu nome, não só hoje, mas no amanhã, pelo que o Senhor vai fazer por mim. Você gostaria de dizer isso a Deus? Quantos gostariam? Que Deus te abençoe. Que a sua vida possa ser sustentada pela graça de Deus. Que você possa ser guiado por Ele, acompanhado por Ele. E que a sua vida possa celebrar o nome do Senhor Deus. Que Deus te abençoe. É o meu desejo. Amém.